Fala galera, tudo bem? Vamos falar hoje sobre meio ambiente. Conteúdo que, galera, aparece em toda e qualquer prova do Enem, toda e qualquer prova de qualquer vestibular que você fazer e vai aparecer no seu ensino médio. Então vem comigo que nós vamos falar sobre meio ambiente. Olha que massa! Então, no Enem, meio ambiente aparece junto com impactos ambientais, que é o assunto mais recorrente e mais pertinente e sempre presente no Enem, em diversos vestibulares do Brasil todo. Professor, eu sou do Rio Grande do Sul, estou vendo esse vídeo, cai aí. Sou do Nordeste, também. Sou do Norte aqui, de Rondônia, cai também, galera. Então, é qualquer vestibular, então a gente tem que ficar atento para isso, hein? Não é só aqui onde a gente grava um vídeo, que é no Centro-Oeste, não. E no Sudeste, se você estiver vendo aí, também todas as regiões do Brasil. Ser um tema de grande amplitude, por ser abordado em diversas formas no seu exame, nas suas provas. Por isso é essencial saber o que é e como, não é só o que é, ocorrem os principais problemas que afetam o meio ambiente e interferem na vida humana. Eu sou aqui o Luiz Primandade. Qualquer dúvida, sugestão, você pode procurar aí nas mídias sociais que eu estou aqui para ajudar vocês. Então, quais seriam cinco temas que a gente vai trabalhar nessa aula? Né? Assim, são vários temas de impactos ambientais, mas vamos trabalhar 5. Anotem aí junto comigo. Eu tenho efeito estufa e aquecimento global, que são diferentes um do outro, né? Eu tenho também buraco na camada de ozônio, que tem correlação lá com o efeito estufa, mas também é diferente, né, do próprio aquecimento global. Eu tenho o tema chamado de enchentes, né? Já deve ter acontecido aí na sua região. Um que não é tão famosinho igual aos outros de cima, que é a inversão térmica, e não precisa se preocupar que a gente vai falar de cada um deles. Eu tenho a chuva ácida. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu, se fosse você, se preocuparia com esses temas, mas se você quiser lá um curso de medicina ou algo mais difícil, aí a gente tem que explorar mais nossas videoaulas, ok? Então vamos falar de cada um deles. Ó, o efeito especial aí, ai, que moderno. O que eu tenho aqui então? Observa que eu tenho aqui o planeta Terra. Ah, professor, que eu já sei. Onde você vive? Você vive na troposfera. Lembrando lá da aula de geografia. Em cima da troposfera, você tem essa outra camada que chama estratosfera. É na estratosfera que eu tenho essa camada aqui que protege o planeta Terra. Veja bem, eu falei protege, que é a camada de ozônio, que eu vou escrever O3, que você já deve ter visto na química que ozônio é O3. Agora, olha aqui para mim. A camada de ozônio protege o planeta Terra. Por que ela protege? Porque ela deixa os raios solares passarem e segura os raios solares na Terra. Pessoal, mas isso é muito ruim. Pelo contrário, isso é muito bom. Porque ela aquece o planeta Terra, elevando a temperatura aí para em torno de 25 graus Celsius, o que seria ideal para a água ser líquida. E onde que a água é líquida, a gente tem vida. Né? Tanto que agora algumas viagens espaciais, como a gente teve lá na aula de respiração, fala da água ou da possibilidade de ter água líquida em Marte, para saber se lá tem vida, mesmo que seja vida parecida com bactérias. E aí o Sol faz o papel dele de mandar os raios ultravioletas e infravermelhos, que acaba aquecendo o planeta Terra. Ou seja, fazendo o processo chamado de efeito estufa. Beleza. Depois lá da Revolução Industrial, que você já deve ter visto nas aulas de história com o seu professor ou professora, você viu que da Revolução Industrial, vários poluentes foram criados, transformados. E esses poluentes acabaram causando um buraco. Aí complicou. Buraco. Um buraco aonde? Na camada de ozônio. E essas imagens mostram justamente para nós o aumento desse buraco, ó, que está acontecendo.
E esse buraco está localizado justamente nas regiões de calotas polares, que você também já viu na nossa aula de biomas, que elas estão entrando em processo de derretimento. Beleza? Então, esse slide mostra justamente isso para a gente. Enquanto nesse próximo slide nós estamos vendo o quê? No de cima, as enchentes, né? E você sabe mais do que eu quais são as causas, e a gente vai falar nessa aula, quais são as causas que acontecem na sua cidade para que existam essas inundações. Nessas duas imagens embaixo, na imagem A e na imagem B, eu estou vendo o processo que, em vez de ser a enchente aqui na figura 1, na figura 2 eu vou ter o processo aí chamado de inversão térmica. Mas não esquenta a cabeça que a gente também vai falar sobre eles. E nessa imagem, nesse esquema bem bonitão, nós estamos vendo justamente o processo chamado de chuva ácida. E será que ela é suficiente ácida para derreter, corroer você? Será que é? Vamos ver nessa aula também. Beleza? Agora, por que os impactos ambientais acontecem ou continuam acontecendo? Vivenciamos desde a Revolução Industrial até com o advento de uso de máquinas, depois passando um processo aí de globalização, de internet, de comunicação, um processo de extrair da natureza tudo aquilo que ela nos oferece. Então eu tenho lá, globalizar ou não impactar. Será que tem como os dois caminharem juntos? Vem aqui no slide e vem comigo. A sociedade vem evoluindo e buscando novos meios de tecnologia e inovação constantemente. Entretanto, ao passo que a evolução por meio da globalização chega, o consumismo e os diversos impactos causados por eles ganham maior espaço. Dessa maneira, percebe-se que o descaso da maior parte das corporações e grande parte da sociedade em ter um modo de produção de vida mais sustentável dificulta a não ocorrência desses abalos no meio ambiente. Nossa, professor, você leu rápido, não entendi nada. Então vamos aqui comigo. Estou com o meu celular aqui na minha mão. É bem provável que se esse celular estragar e ele for de outra geração, que eu não arrume ele mais. O que ele vai virar? Lixo. E o que se faz com essa bateria desse celular, que é feita de lítio principalmente? Eu aqui no Brasil não sei. Dizem que vai para o descarte ecologicamente sustentável. Eu nunca vi isso acontecendo. Você já viu? Você provavelmente deve ter um monte de aparelho de celular na sua casa que virou lixo. Ou recarregador de celular que você nem usa mais. E tem como eu reutilizar, por exemplo, essa bateria desse celular? Não. Uma vez que ela fica viciada, não tem como eu reutilizar ela. E ela vira um poluente. Então, isso é fruto do consumismo. E se é fruto do consumismo, prejudica o meio ambiente. Agora, se eu criar técnicas para mudar isso, eu vou globalizar sem impactar. O que aconteceu lá na reunião de 1992, no Brasil, no Rio de Janeiro, onde todos os países do planeta se reuniram para falar justamente desses impactos que nós estamos causando na nossa própria casa. Inclusive, a ecologia estuda muito isso, né? Eco é casa, logia é logos. Logos de estudo, sabedoria. Então, globalizar ou diminuir os impactos? Segundo o desenvolvimento sustentável, tem como fazer os dois. E a partir disso, a gente já viu no começo dessa aula que o efeito estufa, ele é bom. Na verdade, eu vou escrever aqui, ele é ótimo. Tá? Porque ele mantém, e ele é natural, ele mantém a concentração de gases da atmosfera, as quais formam a camada que permite a passagem de raios solares e absorvem calor. Dessa forma, é um fenômeno bom para o planeta. Show? Esse processo é responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada, em torno de 25 graus Celsius, garantindo o calor necessário, e nele certamente nosso planeta seria muito frio e a sobrevivência dos planetas dos seres vivos no nosso planeta seria afetada. Ou seja, tirei a camada de ozônio, destruí ela completamente, ao contrário do que a gente imagina, em vez de ficar muito quente, vai ficar muito frio. Se ficar muito frio, a água líquida se transforma em
sólida. Lá em transformações físicas da matéria, você viu isso, um processo chamado de solidificação, né? Diminui o ponto ali dela de solidificação. A 0 graus Celsius ela vai congelar. Se ela congelar, como é que vai ter vida? Ah, professor, mas tem bactérias que vivem no gelo. Bactérias. Professor, mas tem pinguins que vivem no gelo. Não, gente, eles não vivem no gelo. Eles vivem aonde tem gelo, mas eles não vivem no gelo. Ok? Mas existem bactérias que vivem no gelo. Por isso que eu falei no começo da aula que acredita que possa ter bactérias em Marte, mas não foi provado ainda. Quem sabe, no ano que você estiver assistindo essa aula, já vai ter provado isso, né? Mas até onde a gente gravou, não foi nada provado. Então, por que muitos estudantes imaginam que o efeito estufa seja ruim? Porque algum dia você viu uma informação errada na sua vida. E a partir desse curso online, que é perfeito, você não vai falar mais isso. Pelo amor de Deus, efeito estufa não é ruim. Colocar isso na sua cabeça, vai fazer uma redação lá de vestibular. Começou a falar que o efeito estufa é ruim, eu já ia zerar essa redação. Porque ele é bom. Só mas não estou entendendo o que é ruim então, o que é bom. Ah, então você está participando da aula. O que é ruim? É agravar o efeito estufa. É aumentar demasiadamente a temperatura no planeta Terra. Como que eu faço isso? Através de ações antropomórficas, aquelas causadas pelo próprio ser humano, que começou lá na Revolução Industrial. Começou lá na Revolução Industrial e vai até hoje. Então acompanhe aqui comigo. O agravamento do efeito estufa ocasionado por ações antropomórficas causadas pelo homem que são realmente prejudiciais ao planeta Terra. Então vamos anotar aqui que isso aqui é importante para a gente. Com o acúmulo de gases, mais a quantidade de calor sendo retida na atmosfera, resulta no aumento da temperatura. Essa situação dá origem ao aquecimento global e o aparecimento do quê? Do buraco na camada de ozônio. Por fim, nesse slide, podemos citar aqui alguns animais afetados, mas vale lembrar que não são somente esses seres vivos que estão sendo prejudicados. Então vocês vão ver aí nas imagens, os animais estão sendo mais prejudicados. Significa que são só esses? Não. Olha o pinguinzão aí, ó. Que você falou para mim que ele vive no gelo e você aprendeu agora que ele vive no gelo, não dentro do gelo, né? Então ele é afetado? Demais da conta. Outro que é muito afetado, o urso polar. Olha que fofo ele para vocês. Ê, fofinho, o urso polar da Coca-Cola, lá do Natal. Agora, o que está acontecendo? Olha aqui essa ave totalmente preenchida, recoberta de petróleo, vazamento de petróleo. Olha aqui o nosso cerrado, né? E quando eu falo nossa, todo mundo no Brasil é obrigado a cuidar dele, sendo queimado. E aí o gelo das calotas polares? Aí pensando, o que eu vou comer? Para onde eu vou? E aqui as indústrias poluindo, né? Que indústria tem aí perto da sua casa, da sua região? Depois você me conta. E aí eu tenho e preciso saber quais são esses gases produzidos que possivelmente você só vai fazer uma revisão aqui comigo que você já viu na química. Esses gases vão ser quais? Anotem aí no caderno de vocês. O metano, CH4, o dióxido de carbono, CO2, o monóxido de carbono, CO, o clorofluorcarboneto, CFC, e o dióxido de enxofre, SO2. Todos fazem mal. Principalmente, em maior quantidade, o CFC, que tem no ar-condicionado, tem nas geladeiras, tem nos automóveis e tantos outros aparelhos que a gente acaba usando. E por que eles são prejudiciais, professor? Porque justamente eles causam o buraco na camada de ozônio. E se causa um buraco na camada de ozônio, agrava o efeito estufa. Então, vocês sabem que o efeito estufa não é um vilão. Ele não é um vilão. Então, quem é o vilão? É o agravamento do efeito estufa, que é o vilão. Por quê? Porque eu tenho carro, eu tenho moto, eu tenho ônibus, eu tenho geladeira, eu tenho spray, eu tenho ar-condicionado, eu tenho queimada e até mesmo aviões e foguetes. Então, isso tudo é feito por ações antropomórficas. Viram aí? Sabe resolver isso lá na sua prova? Acredito que sim, hein?
Continuando aqui, que é bem fácil, que são as enchentes, e a causa aparente das enchentes em toda e qualquer cidade, principalmente aqui do Brasil, são os bueiros, escoamento de água. É porque não tem bueiro? Na verdade, tem, né? E por que não escoa a água? Pela quantidade de lixo produzido por nós. Jogamos todo e qualquer tipo de lixo, embalagem de picolé, resto de comida, balinha, pirulito, tudo na rua. Vai tudo pro bueiro e entope. Como é que a água vai escoar? Tem jeito? Não. E aí a gente cai no processo que chama o seguinte, anotem aí. Impermeabilização. De quem? Do solo. O solo vai ficar impermeável. Se ele vai ficar impermeável, a água não infiltra no solo e acaba ocasionando as enchentes. Então, as enchentes constituem um grave problema no espaço das cidades, principalmente nos grandes centros urbanos. Geralmente, sua causa está relacionada com a acumulação da água das chuvas. Sem a sua existência, meios necessários para o escoamento, que é agravado pela impermeabilização do solo. No entanto, nem todas as suas causas são antropomórficas. Em alguns casos, é apenas uma ocorrência natural que é intensificada pelo processo de urbanização desordenado e sem planejamento. O que significa isso? Se eu tenho um solo bastante com calcário, arenoso, bastante compactado, é normal já que ele tem enchente. Se eu passar asfalto, aí o trem desanda de vez, né? Aí o trem complica. Então, é em decorrência das nossas ações? É só por conta das ações humanas? Não. Tem locais como fazendas que não tem solo impermeabilizado, que tem enchente. Beleza? E aí o carro aí inundando, ó, fundando aí, já era, né? Não vai prestar nunca mais. Chegamos à inversão térmica. Você já viu na física que normalmente o ar quente sobe e o ar frio desce numa corrente chamada de corrente de convecção. Lembra disso? Senão você tem que voltar lá na sua aula de física para você ver. Ar quente sobe, ar frio desce. Por conta disso, galera, que seu ar-condicionado geralmente é aonde? Em cima da sua parede. Porque o ar frio tende a descer. Ele esquenta e volta ao seu local, ali onde ele vai ser resfriado novamente no seu condensador do seu ar-condicionado. Então acompanha aqui comigo. A inversão térmica é um fenômeno natural registrado em qualquer parte do planeta, que corresponde à inversão das camadas atmosféricas, de maneira que o processo ocorre quando o ar frio mais denso é impedido de circular na camada de ar quente menos denso, provocando uma alteração na temperatura. Então, não é por conta do efeito estufa, é por conta da inversão térmica. Vamos continuar. O outro agravante da inversão térmica é que a camada de ar fria fica retida nas regiões próximas à superfície terrestre, com grande concentração de poluentes. O que acontece? Olha aqui para mim. O ar frio, que tende a esquentar e subir, não consegue subir. Ele fica retido. Uai, então o que está retendo ele aqui? Uma camada chamada de smoke. Um conjunto de poluentes, né? Que smoke em inglês significa fumaça. Um conjunto de poluentes que vai reter esse ar e impedir que ele suba. Isso é interessante. Sendo assim, a dispersão desses poluentes fica extremamente prejudicada, formando uma camada de cor cinza, oriunda de gases emitidos pela ação humana, e essa camada é chamada de smoke. Dessa maneira, ocorre assim uma desestabilização momentânea da circulação atmosférica e alteração da sua temperatura. Interessante isso, hein, galera? Já notaram? Olha o desenho que a gente vai ver. O que seria o fluxo normal, então? Acompanha aí. O ar quente tende a subir e o ar frio tende a descer. Se eu tenho ali a camada de smoke, vou fazer uma camada aqui de smoke para vocês. O ar frio que está subindo, volta. O ar frio que está subindo, volta. E aqui, com o passar do tempo, vai aumentar a sua temperatura em graus Celsius. E nesse fluxo normal, ele fica como um fluxo
invertido. E a partir disso aqui, do smoke, eu tenho a inversão térmica. Professor, mas não tem não. Olha essa imagem aí para você ver. Lá em São Paulo, tem demais da conta essa inversão térmica. Olha aqui essa fumaça, essa fuligem. De quê? De smoke. Causado por quê? Por todos esses carros, ônibus e moto que tá passando aí. Ah, agora entendi, professor. E chuva ácida, aquela chuva que é capaz de derreter a gente, professor? Tô andando e a chuva ácida vai me derretendo? Não nesse ponto ainda. Mas a chuva ácida, ela leva em consideração o que você viu lá na química, que é o H2SO4, que é o principal componente dela, que é o ácido sulfúrico, que é capaz de converter aí e de estabilizar as pessoas, né? Após o desenvolvimento das indústrias, que eu sempre falo para vocês, mais precisamente na Revolução Industrial, no século XVIII, faz uma relação aí com história, a queima de combustíveis fósseis para gerar energia aumentou, criando assim uma grande alteração no ambiente, bem como o advento da indústria automobilística, também contribui para esse processo. E olha a charge que trouxe para a gente. Pai, o que são as chuvas ácidas? E aí está corroendo o pai e o filho, né? Só que eu já falei para vocês que ela ainda não é suficiente para fazer isso. Agora, o que cai na prova de química e cai na prova de biologia? Como que são formadas essas chuvas? Será que é naturalmente? Óbvio que não, né? Então, a chuva ácida ocorre quando alguns óxidos se encontram na atmosfera e quando entram em contato com quem? Com vapor d'água. Então, eu tenho a água juntando com ácido sulfúrico H2SO4, tornando a chuva ácida. E também o HNO3, que é o ácido nítrico, ácido sulfúrico e ácido nítrico, que precipitam em forma de chuva, mais precisamente chuva ácida, esses óxidos como dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio e monóxido de nitrogênio, principalmente são liberados primordialmente pela queima de combustíveis fósseis vindos de automóveis e de indústrias, principalmente na queima em menor escala. Então, se você tiver um carro, ou uma moto, ou se você anda de ônibus, ou até mesmo de avião, você está colaborando para o aumento das chuvas ácidas. Professor, mas como é que eu vou ficar sem isso? Olha, veja bem, na Holanda, por exemplo, já morei na Holanda, quem anda de bicicleta paga menos impostos. Olha que interessante. E as bicicletas no centro são liberadas, já o carro não. Você tem que pagar uma taxa muito grande de carro para você poder andar de carro. Não basta ter o dinheiro para comprar o carro. Por que eles fazem isso? Para diminuir a poluição ali no centro das grandes cidades. Interessante isso, né? Morei também em Londres. Em Londres você também paga uma taxa cara para andar de carro, gerando ali o transporte coletivo. Só, mas no Brasil tá tudo perdido, eu tenho que andar com o meu carro mesmo. Isso é uma questão cultural e social e política que eu não estou aqui para discutir ela. Então, para te mostrar por que é causada a chuva ácida. A gente já sabe a causa, agora como que vai cuidar dela a gente também sabe. Agora, pôr em prática depende, né, de uma série de fatores aí. Aprendeu como é que acontece a chuva ácida? Então, vamos analisar aqui agora uma questão que é lá em 2016, no Enem, e fala justamente desses impactos. E lembra que eu falei para vocês em aulas anteriores? O Enem, como os outros vestibulares, procuram ver na gente uma alternativa viável de não fazer mais esses impactos, beleza? Então vamos ver aqui comigo. Enem 2016. A coleta de fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente. Olha aqui para mim. Você está lá andando com seu cachorro. Seu cachorro cagou, defecou numa praça. Você é obrigado por lei pegar lá? Em algumas regiões tem um decreto municipal que fala que sim. É todo mundo que faz isso? Não é. Gera poluição? Gera. Aí o que ele vai mostrar pra gente? Olha aqui na figura 1. Vem aqui, né, o homenzinho, pegou o cocôzinho do cachorro, jogou ele no lixo e daí teve um acúmulo de fezes. Ah, professor, mas jogou no lixo, já está ajudando? Já. Mas isso aqui vai gerar metano, gente. Pelo acesso e pela composição de bactérias. Lembra das aulas de bactérias que eu falei para vocês?
As bactérias vão decompor aqui, ó. Geralmente as bactérias anaeróbicas vão decompor e vai liberar metano. E você viu na aula de hoje que o metano gera efeito estufa. Aí, o que o cara fez nos Estados Unidos? O Tony Spark. Ele criou ali um processo onde a pessoa joga o cocôzinho em um biodigestor. E esse biodigestor gera energia alternativa para iluminar o poste. Ui, que massa! O cocô do cachorro vai acender o poste. Vai, através do biodigestor, não é só jogar o cocô lá que vai acender o poste, não, galera. Aí, o que ele quer com a gente nessa questão? Ele queria saber o que o homem gerou ali. Ele gerou a diminuição de quem? Do gás metano. Assim sendo, ele diminuiu e colaborou para não ter o impacto do buraco na camada de ozônio. Massa, né? Essa foi a questão que falava do Parque Spark, que foi o projeto dele dos Estados Unidos. Então, em sacolas biodegradáveis são jogadas e utilizadas. A inovação desse projeto é possibilitar, agora você já faz de olho fechado, né? A queima do gás metano. Por que não pode armazenar gás carbônico? Porque ele vai ser decomposto. Por que não é decomposição aeróbica? Porque na verdade é anaeróbica. Por que não é o uso mais eficiente de combustíveis fósseis? Porque ele está usando gasolina? Não, ele está usando gás metano. Não é combustível fóssil. E por que não fixa o carbono em moléculas orgânicas? Porque não está fazendo a reciclagem da matéria. Ah, professor, entendi. Bacana? Galerinha, essa aula foi uma aula sobre meio ambiente, show de bola, onde você vai encontrar aí os principais, os 5 impactos ambientais que mais aparecem como assuntos recorrentes. Faz uma revisãozinha geral aí do que você já viu. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!